Muito bem-vinda a mais um direto, a mais uma segunda-feira nestas Conversas do Bani. E hoje o tema vai refletir muito o tema que tem sido ao longo deste mês, que é presença, saber estar, conseguir estar na íntegra, estar inteira, estar completa, mesmo que muitas vezes tenhamos aqui alguns buraquinhos que queremos sempre preencher e estamos tão focadas em preencher aquilo que nos faz falta que acabamos por nos esquecer tudo aquilo que já temos e não damos propriamente este valor. Porque há mulheres que não choram, não é porque que estejam sempre bem, mas porque passam anos a tentar ser fortes. Porque foi-nos dito que temos que ser fortes e estamos muito habituadas a essa resiliência e a sociedade acabou por quase querer que nós não nos sintamos assim tão vulneráveis ou temos de vestir sempre este papel e esta capa do ser forte para não ser piegas, para não ter aquele ar de frágil, de mulher frágil ou vulnerável, e no entanto há aqui um doseado complicado de lidar, que é aquilo que nós sentimos, os nossos sentimentos, as dores, as inseguranças, os anseios, os desejos mais profundos também, as dores, mas no entanto parece que não podemos demonstrá-lo. E cada vez mais acaba por sentir muito isso, o tentar ser perfeita, a exigência sempre muito à flor da pele, o ser mãe ou mulher. Cabemos em muitos papéis e muitas vezes esses muitos papéis acabam por também trazer alguma confusão. E isto acaba por também empurrar esta mulher, este tipo de mulher, se for o teu caso, a uma situação de eu não sei aonde, nem quando, nem como, posso baixar esta guarda. Posso deixar-me ir, chorar se for o caso. E às vezes é preciso isso. Os nossos sentimentos precisam disso, não serem varridos para baixo do tapete. E muitas vezes, por varrermos debaixo do tapete, é que nem os arrumamos em gavetas, nem em pastinhas. É muito escondido. E esse muito escondido não vai resolver, pelo contrário, vai acumular. E é esse erro, muitas vezes, que nós vamos sentindo, vamos acumulando dentro de nós muita coisa. Por isso é que é preciso libertar. E muitas vezes essa libertação vem em jeito de explosão, burnout, dúvidas existenciais, separações muitas vezes, falta de lidar emocionalmente também com os sentimentos e dar nome também a eles. Nós somos uma parte integrante de tudo. Eu dizia a uma aluna aqui há dias que era, nós temos o lado de luz e o lado de sombra. Há coisas que nós não gostamos tanto em nós, ou temos medo de expor, e outros lados são maravilhosos, as pessoas vêm ter connosco, porque temos ali às vezes qualidades que nos são tão inerentes, que muitas vezes nós também não vemos como qualidades. E então, o mais perigoso destas mulheres é que, e depois também levado pela sociedade e à nossa volta nos fazem querer também, é que estão funcionais. Não estão ali numa cama, não têm uma perna partida, não, são dores mais difíceis de explicar. São funcionais, continuam a trabalhar, muitas vezes continuam a sorrir, continuam a responder aos desafios profissionais, familiares, estão ali para tudo. São bombeiras e apagam fogos. E isso acaba por fingir ou parecer que está tudo bem, e esta mulher também auto-engana-se que está tudo bem e que se calhar são só dúvidas da cabeça dela, é um momento mais complicado, mais desafiador, e então vai-se anestesiando com o quê? Com estar ocupada. Porque quando estamos muito ocupadas, não pensamos. E então é uma forma de anestesiar. Outras pessoas anestesiam com outras coisas, não é? Exteriores, muitas vezes que não são assim tão boas e acabam por criar vícios e dependências também. Mas é por isso que eu te convido a estar aqui neste direto e muito bem-vinda a esta segunda-feira para falarmos também que presença não é só uma roupa bonita, é estar realmente presente na vida que tu desejas ter e criar. Então, eu vou já, sem demora, fazer a partilha do meu ecrã. Sente-te à vontade para colocar aqui os teus comentários. Eu terei todo o gosto em respondê-los ao longo aqui deste direto ou no final, mas também, acima de tudo,
outras mulheres poderem perceber que não estão sozinhas nos seus desafios. É que isto de ter receio de partilhar faz muitas vezes vivermos numa bolha, e estas mulheres vivem numa bolha de não partilhar. E apesar das mulheres até têm muita tendência de partilhar mais a parte sentimental do que propriamente os senhores, calculo eu. Mas mais facilmente procuram ajuda, por exemplo, quando não estão bem. Raramente um homem pede ajuda, muitas vezes é a mulher que pede até ajuda para ele. E a mulher, eu sinto que cada vez mais as mulheres também têm necessidade de autoconhecer-se. E então é maravilhoso, porque eu sinto que este trabalho também que eu estou a fazer convosco aí desse lado, contigo aí desse lado, acaba por trazer algo muito enriquecedor, quer para quem eu ajudo, mas também vocês, com as vossas partilhas, mesmo não acreditando, e acham e diminuem muito isto, mas eu aprendo imenso convosco. Vocês, vocês fazem-me olhar com outra perspectiva para uma dimensão de coisas que eu não passei. Por exemplo, quando eu falo com mulheres que estão com a menopausa ou passam desafios com os filhos, eu não sei o que isso é. Eu tento posicionar-me, tento perceber, tento ouvir, e às vezes é mesmo só ouvir ou mostrar um ponto de vista, trazer assim à flor, à superfície, algumas visões que a pessoa possa não estar a ver. E a pessoa começa assim a mudar a perspectiva, ou a pensar, ou a ter outro ponto de vista, digamos assim. Às vezes, quando estamos por fora, é mais fácil. Por isso é que dizemos que é muito fácil palpitar na vida dos outros, não é? Na nossa é sempre mais complicado. Mas esse autoconhecimento, e muitos parabéns às mulheres que procuram cada vez mais priorizar-se. E esta live tem muito, muito a ver com isso. Então, sem mais demoras, vou fazer aqui já a partilha do meu ecrã. E eu penso que... não sei se é aqui. Não é este que eu quero uma imagem que você... aqui está. Então, sem mais demoras, vou já fazer aqui a partilha do meu ecrã, espero que vocês estejam a ver bem. Vou só confirmar aqui no estúdio. Então, sim senhora. E então começamos já aqui com uma frase que impacta, que muitas mulheres aprendem a estar disponíveis para tudo, menos para si. Um pouco daquilo que eu estava aqui a partilhar convosco. São mulheres que se doam muito. Oh, Sofia, mas eu conheço muita gente que não é assim. Claro que sim. Temos personalidades diferentes, há traços de personalidade e de comportamento completamente diferentes, por isso é que gerir pessoas não é fácil, porque muitas vezes temos 10 pessoas e todas são com perfis diferentes. Mas as mulheres que, por norma, seguem o meu trabalho e que procuram aqui as conversas do BANI, as mentorias, as formações que eu dou, as masterclasses, são pessoas que estão neste patamar, sentem que querem mudar ali alguma coisa, sentem que alguma coisa não está bem, não sabem exatamente o porquê, mas sentem que chegou um momento que a voz aqui dentro não quer calar. Está aqui qualquer coisa que quer vir cá para fora e já está a ser difícil de guardar. Como se estivéssemos a pôr uma coisa grande mais dentro de uma caixa e aquilo aperta-se de um lado, aperta-se do outro e a caixa não está a fechar. O que eu sinto é que as mulheres que estão a aproximar-se de mim com o meu conteúdo são este tipo de perfil e destas mulheres. E faz sentido eu ajudar estas mulheres. Mas são mulheres, pelo traço de personalidade que eu já vou fazendo, não é? Porque há um geral das mulheres que me seguem, mas depois até das mentorias em que se faz o teste de diagnóstico, é engraçado que há traços muito comuns. E este é um deles. A disponibilidade e a entrega aos outros, porque sentem que fazem por amor e que gostam. Porquê? Porque o traço da personalidade delas é a amabilidade alta, é genuinamente a ajuda ao outro. Precisas de ajuda? Eu estou lá para ti. Outra pessoa, ela está lá para essa pessoa. É preciso alguma coisa do trabalho, ela é a primeira a chegar-se à frente a mostrar útil, ela quer ser útil, quer ajudar os outros, não porque pensa muito nos galardões, não é isso, é genuinamente quer ajudar o outro. Mas esta mulher, quando quer ajudar o outro, também sofre,
não é? E há um senão, este é o lado bom deste arquétipo, digamos assim, deste traço, que é entregue ao outro. O outro lado diz que não se prioriza, não consegue dizer que não, ou tem muita dificuldade, tem medo de magoar o outro, tem medo de entrar num confronto verbal de contestar alguma coisa, ou seja, mostrar a sua opinião, sabendo que vai de contra, que não está muito de acordo com aquilo que está ali a ser falado, então não quer criar atrito, não quer criar esse tipo de conflito, e então fica na sua. E isto vai apagando, porque as pessoas vão deixando de conhecer aquela mulher, vão deixando de conhecer a ti, porque não estás a ser realmente verdadeiro, não estás a dizer aquilo que realmente pensas. E existem aqui sabotadores e as máscaras sociais, e estas mulheres aprendem a estar disponíveis para tudo. Mas lá está, menos para si, não se priorizam na agenda. Se eu disser assim, isto às alunas que eu também tenho, qual é o momento, ou alguma vez deixaste tens uma coisa marcada para ti, uma coisa tua, ir a algum lado, ou ir à livraria comprar qualquer coisa, uma coisa que seja para ti, ou vais comprar uma peça de roupa para ti, tens qualquer coisa, naquele dia de manhã vou fazer isso, tenho um bocadinho disponível. Se alguém te ligar a pedir que precisa de alguma coisa de ti e coincidentemente está naquele horário que tu tinhas definido para ti, o que é que acontece? Vais desmarcar aquilo que tu tinhas pensado fazer e vais empurrando então eu vou no outro dia, ou diz à pessoa, olha, nesse momento eu não posso, mas mais tarde posso. Daí a 1 hora, 2, no dia a seguir posso. O que é que tu vais fazer? A maioria das mulheres vão esquecer aquilo que tinham programado para elas para fazer alguma coisa para outra pessoa, mesmo que isso não seja uma urgência. Se for uma urgência é normal, mas a maioria não é urgência. Porque esta mulher, ela cuida, ela resolve, todos vão ter com ela porque sabem que podem contar com ela. E ela, uma coisa maravilhosa, sustenta emocionalmente muita gente, quase toda a gente, ela é a ponte, esta mulher é a ponte, só que raramente pede ajuda. Pois é o vazio, a desconexão, a exaustão emocional, a falta de quase identidade, quem sou eu fora disto tudo, não é? Desta azáfama, quem sou eu, não é? E às vezes da própria identidade, como mulher, como eu já fui diferente, agora alguma coisa se passa, o que é que mudou? Eu sinto que também isto não me serve, mas não sei exatamente o que é que quero, ou o que é que faz sentido agora, e vai aparecer no corpo, vai aparecer na imagem, na confiança, na presença, na escuta, nisso tudo. E então, quais são os sabotadores? É que existe também aqui esta máscara social que continua muito agarrada aqui à nossa pele. E contra mim falo também, porque as pessoas vêm ter comigo, mas não quer. Isto significa que eu também estou a atrair pessoas parecidas comigo. Quem vem ter comigo são pessoas que não são muito diferentes de mim. Só que há processos que eu já fiz dentro de mim, que tive necessidade de os fazer. Demorei anos, mas fiz este autoconhecimento meu, quem sou eu, e tempos a tempos temos de ir a buscar a esse lugar também, temos de voltar lá, a perceber até se é preciso mudar um bocadinho aqui o GPS. Enquanto fizer sentido, é bom, é sinal que estamos a sentir-nos bem e que estamos a fazer as escolhas que para nós fazem sentido. Mas esta máscara social quer dizer o papel que eu ocupo. Quando eu digo máscara, às vezes as pessoas podem interpretar que é uma máscara, uma farsa. Não é uma farsa. É um papel que tu ocupas. O que acontece, e ela pode virar farsa, é se tu usares esta máscara, este papel, por exemplo, da forte, em todos os campos da tua vida, que não seja só aquilo que devia ser. Ou a da mãe, não é? Dos teus filhos, em que vestes sempre o papel da mãe e de repente vês-te sem os filhos, eles abrem as asas, vão à sua vida, constituem as suas famílias e de repente tu sentes-te vazia, perdes-te, quem sou eu, sem aquele papel. Porquê? Porque nunca nutriste os outros papéis que eram importantes para ti. É isso que eu quero dizer. E esta mulher forte, que hoje vamos falar disso, vamos falar de presença e desta mulher muitas vezes que procura ser forte, e a sociedade exige muito isso. Ou seja,
Tu queres ocupar um espaço, tu queres sair de casa, tu queres ter o teu trabalho. As mulheres sentiram necessidade de se emancipar, de voar, de sentir que têm um propósito de vida para além de uma casa, de filhos, de família. E então quiseram também sentir o gosto de fazer algo, trabalhar em algo que amam. Só que às mulheres pediu-se, nada contra os senhores, mas vivemos desde séculos numa sociedade patriarcal, ou seja, as leis, tudo é feito por homens. De repente vem aqui uma mulher destabilizar um bocadinho isto. E muitos não aceitaram isto e continuam a não aceitar. Há papéis, muitas vezes nas empresas, que não aceitam e respondem mal às mulheres, muito a denegrir, a achar que ela não consegue responder genuinamente a um trabalho que qualquer pessoa pode fazer, independentemente de seja homem ou mulher. E exigiu-se, então vais continuar a assumir o teu papel de mãe, de mulher, de esposa, de amiga, de tudo, e ainda assumes mais um, que é provar 2 vezes ou 3 vezes mais que mereces então estar aqui a trabalhar. E coisa que não se exige a um homem, que muitas vezes também não faz o resto daquilo que a mulher também fazia. E então é muito bom quando nós, ao nosso lado, e por isso é que o nosso ecossistema, a família, os amigos, tudo, ser uma rede de apoio, ou seja, ter reunidas pessoas que nos fazem sentir que querem crescer connosco, que querem nos fazer crescer. Mas aqui é dito para não incomodar, não estar a precisar de ninguém, tu resolves tudo sozinha, não mostrar fragilidade, e este é um ponto muito grande. É não mostrar fragilidade, temos que ser a forte, sair de casa e vestir aquela máscara social, aquele papel da profissional e ficar ali colado no faz de conta. Apesar de depois é muito complexo, que é, eu amo o que eu gosto, mas fico doente só de pensar de ir trabalhar. Quantas vezes não aconteceu? Quantas pessoas eu não conheço que vão trabalhar já angustiadas, a crise do domingo, não é? Começa logo, que amanhã é segunda. É muito triste quando isso acontece. Só que as máscaras que protegem também aprisionam. Aquilo que acaba por ser um escudo que nós colocamos, acaba por, quando é mal doseado, quando tu vives em função disso, dessa máscara, porque é confortável, é aquela onde tu te sentes melhor, então isso também acaba por aprisionar. Porquê, Sofia? Porque é uma escolha minha. É, mas é uma escolha ficar porque sabe bem, sentes segurança nessa máscara. É aquela que não te deixa sentir tão vulnerável, deixa sentir que podes tudo. Por isso é que nós muitas vezes vemos nestas coisas, telemóvel e redes, parece tudo muito perfeito e que elas conseguem, fazem tudo e estão esplendorosas e começam logo o pequeno almoço XPTO com todas maquilhadas, elas acordam logo ali espetaculares. Mas esquecemos que a vida não é feita de filtros nem de faz de contas. E isso é um espelho apenas de uma parte daquela mulher ou daquelas pessoas que têm necessidade de mostrar uma perfeição que nem sempre existe. Existem coisas maravilhosas na vida, mas são momentos, não está sempre a acontecer. Há os desafios, há coisas que não correm tão bem, há aqui o desafio da internet, eu estou aqui convosco, estou aqui num cenário completamente improvisado em casa porque eu não tenho internet ainda como deve ser pós a tempestade. E ou tinha 2 opções, ou fazer com o melhor que eu posso, ou não fazer, simplesmente. Eu decidi continuar a fazer. Eu quero continuar a entregar conteúdo de valor para ti, porque eu sei que tu precisas de ouvir isto. E eu adoro fazer isto também. Eu adoro preparar isto para ti. Ou eu deixava de entregar, ou punha aqui um spot atrás de mim para fazer um mínimo cenário agradável visualmente, não é fingir, mas para não haver tanta poluição visual, porque eu tenho o roupeiro atrás de mim, mas para que eu consiga continuar a fazer aquilo que me faz sentir que é o meu caminho. E o mesmo acontece aí desse lado. Sentir que eu faço, mesmo quando as coisas não são perfeitas, mas eu permitir-me ser também aquela pessoa que chora, que é vulnerável. E isso é importante, nós termos um grupo que possamos nutrir isso.
que há dias, no sábado, liguei à malta, liguei, mandei uma mensagem ao grupo de amigos a dizer: eu preciso de arejar, eu preciso sair à noite, já não saio há algum tempo, é muitas horas ao computador, se alguém sair muito bem, se não sair eu saio sozinha e vou até a Leiria. Porque nós precisamos disso. E depois foi maravilhoso, estava à espera que fosse até à meia-noite a saída, foi até fechar o bar. Mas, sabe bem, nós precisamos disso. E muitas vezes é porque eu registro, às vezes é uma coisa que eu faço por causa do seu negócio, mas eu vou registando os momentos para mim e que para mim são importantes para além do negócio e para além do trabalho. E uma das coisas que eu assinalo é quando é que eu saí com os amigos. E eu olhei para o mapa e disse: epá, não tenho saído muito. E então, não é que a gente não fala em grupo, nós quase todos os dias falamos ali qualquer coisa no grupo, mas é diferente o presencial. O sentar, o estar, o falar horas, o rir, o chorar a rir, isso não dá aqui. Não é a mesma coisa assim. Quebra barreiras e é maravilhoso, mas não é por isso que nós falamos mais pelas pessoas. Não é porque tens um telemóvel que falas mais com os teus amigos. Pelo contrário. Eu acho que inconscientemente, por sabermos que estamos a um clique, deixamos de o fazer e adiamos. Porquê é que isto acontece? Porque é que estas situações vão acontecendo e se calhar tu estás a sentir isso. Quando passas demasiado tempo a representar esta força do está tudo bem, deixas de saber onde podes ser verdadeira. Saber estar. Eu com os meus amigos, eu estava ali, eram só rapazes que estavam ali, por acaso. E, no entanto, foi engraçado porque acabaram por partilhar um pouco coisas pessoais, porque eu acho que às vezes é preciso também ter esses momentos. E se calhar eles não falam isso com toda a gente. E saber que podem falar, às vezes também sabe bem, até ver o ponto de vista de uma mulher, que às vezes são desafios pessoais, de relação, às vezes é ver o outro lado também, ter outra perspectiva das coisas. E é tão bom quando podemos ser sem que isso que dê para rir, mas também dê para ter uma conversa séria, para ter uma conversa que nutra, uma conversa de crescimento. E é tão maravilhoso quando podemos ser nós, que não tenhas de ir para a casa de banho chorar para ninguém te ver em casa. E o que é que se passa comigo? Poderes ser ouvida, compreendida, escutada. E muitas vezes é nesses papéis que as pessoas não compreendem. Porque quando vem ao de cima, é já porque a bolha estourou muitas vezes e não precisa de estourar. Quais são as consequências? Entras no modo funcional. Há impactos reais. E estes impactos reais não é de hoje para amanhã. Não acordas no outro dia e foi isto tudo que aconteceu. Não. São coisas que vão acontecendo. É devagar, vai se entranhando dentro de ti. Porque tu és uma mulher com esse tipo de perfil. Vai aguentando. Não quer incomodar ninguém. Então, vives em piloto automático. Confirma aí se está a fazer sentido. Confirmem aí no chat se está a fazer sentido para vocês. Ou se tu estás a sentir isto. Vives no piloto automático e este é eu pus logo em primeiro porque é aquele que eu digo, parece que andamos anestesiadas e estamos a viver a vida. É a viver a vida. Já vos aconteceu, eu digo às vezes este exemplo aqui nos diretos, já vos aconteceu conduzirem num caminho que é comum para vocês, por exemplo, de casa para o trabalho ou de casa para algum familiar, por exemplo, um caminho que seja comum, ou para as compras, já acredito que já vos tenha acontecido irem a conduzir e de repente tenham assim, olha, nem dei conta que cá cheguei, nem dei conta. Porquê? Porque é um piloto automático, é algo que tu já sabes, está nos neurónios, nos circuitos aí da tua cabeça, aquele trajeto já está ali marcado, já está vincado, já se sabe. E às vezes se houver alguma mudança de sinalética, a gente nem vê, porque estamos tão habituados que nem lemos se houver alguma coisa diferente. Mas o mesmo não acontece se tu fores para um caminho novo, eu dou-te uma instrução, tu estás atento a ver tudo e mais alguma coisa para ter os pontos de referência. Estou a passar a isto, disseram-me que eu tinha de passar a esta paragem, ou a estas bombas de combustível, ou aquele café. E estamos atentos. Porquê? Porque é novidade, é um caminho novo. E este piloto automático é um caminho que tu fazes todos os dias. Por isso é que vives neste piloto automático. O deixar de sentir algum prazer, aquele genuíno, aquele rir, aquele gosto mesmo. Tipo, eu gosto.
mas já não é a mesma coisa. Isto é porque é rotineiro, é porque eu já faço isto há muitos anos. Não, há pessoas que fazem o mesmo há muitos anos e saboreiam, vivem, têm um brilho no olho quando fazem. Quando eu vejo pessoas a falar daquilo que adoram, o brilho do olho é contagiante. Perdem horas. A gente podia ouvir horas aquela pessoa falar, porque cativa de envolver, de saber tão bem escutar aquela pessoa, porque aquela pessoa nota-se genuinamente que gosta muito daquilo que faz. E isso acaba por criar uma ligação que se calhar tu não estás a conseguir criar com o outro. Por isso é que sentes que muitas vezes não é escutado ou levado a sério, porque o teu olho também já não brilha. Desconectas-te do teu corpo, qualquer coisa serve às vezes. Deixas-te expressar, ou seja, aquilo que eu dizia há pouquinho, não te queres queixar, então está tudo bem? E tu dizes, tá, mesmo quando não esteja, porque implicava, se tu dissesses que não, uma justificação. Estás feliz? O que é que tu respondias? O que é que a maioria da responde? Estou. Se eu te perguntar, tu vais dizer sim, dentro das possível, não é? Mas a gente habituou-se a descarregar, a debitar palavras e não as sentir. Ou medo até de vir cá para dentro. Sofia, mas agora vou falar com toda a gente. Não, tens de nutrir bem a quem é que tu dizes. O estar num momento, estar com pessoas que possas ser tu, sem sentir que estás a expor ou sentir numa posição vulnerável. Tens de sentir leve, perceber que podes estar ali a dizer isso. Eu não vou dizer a toda a gente, porque há toda a gente que não me merece, nem vai fazer bem a mim eu contar algumas coisas a toda a gente. E tu também tens de começar a filtrar quem está contigo como colega, como conhecido e como amigo. E como aquela pessoa, porque dentro dos amigos às vezes há aquele grupo de amigos que é mais de conversa, rir, está-se bem, muito bom ambiente, mas se calhar conversas mais profundas também não vais ter com toda a gente, porque aquela pessoa também é diferente a nível emocional para conversas mais profundas. Se calhar com algumas pessoas também não dá. Perdes o brilho e esta presença. Aos poucos vais-te apagando. É como aquela vela que vai começando a derreter, a derreter, a derreter, e chega um momento que aquilo está quase ali a apagar-se. E tu tens esse brilho e essa luz dentro de ti, não a apagues, porque ao longo do tempo é que ela se vai apagando, não é de um dia para o outro. Isto é ao longo do tempo. Depois achas que é da idade, é do cansaço, ou não tenho motivação. E nós não podemos estar à espera sequer da motivação, nós não podemos estar a desculpar-nos com fatores de fora quando o problema está cá dentro. Claro que há coisas que vão sendo acentuadas, é normal, mas não é justificação fácil para. Não tem de ser o empurrar, o debitar, porque é bom. Eu já partilhei aqui algumas vezes, mas partilho mais quando faço os encontros, que é, eu muitos anos não vestia saias, só vestia calças. E eu, na minha cabeça, debitava as calças são práticas, são super práticas, posso estar à vontade. E era realmente isso. Não era, mas tive de aprender o porquê. Tive de ir cá a fundo. E muitas vezes não é o corpo que está cansado, é muito mais do que isso. Essa exaustão que se vê cá fora vem de dentro, é muito emocional. É olhar ao espelho e dizer quem sou eu, não é? Quem sou eu? É olhas-te e acabas por sentir que o que está cá dentro e o que tu querias ver no espelho, e há mulheres que me dizem, às vezes eu vejo os questionários, que a maioria é dito nos questionários, que é, eu deixo de olhar para o espelho. Muitas vezes, se eu puder, eu não olho para o espelho. Olhar como olhar, não é olhar para ver se está lavadinho ou se está alguma coisa fora do sítio. Olhar, genuinamente de olhar, de apreciar aquela mulher que está ali. E isto causa já dor. Só que o espelho é o reflexo das emoções que estão cá dentro. Quando a gente está feliz e ri-se ao espelho. Quando nós estamos bem, não deixamos de ter o mesmo corpo e a mesma roupa, e no entanto algo dentro de nós não está a conseguir ver aquilo. Eu vejo tristeza ali, naquela imagem. Agora, se eu alimentar isso muito tempo, num campo que me deprime muito, acaba por trazer sempre ao de cima uma desconexão com o espelho que eu não gosto, culpo alguma coisa do meu corpo, daquilo que seja mais fácil, ou da idade, ou as estrias, ou a celulite. Para isso não tínhamos pessoas com isso tudo e mais alguma coisa, e com um peso até mais elevado, muito bem com elas mesmas, muito bem resolvidas num corpo
44, 46 ou 48. Há pessoas muito bem resolvidas, independentemente do corpo que têm. E às vezes nós apenas arranjamos desculpas. E tu, se calhar, estás nesse momento. Queres arranjar desculpas porque é mais fácil. Porque tens medo da dor. Mas, no meio disto tudo, existe aí um desejo mais profundo. E é esse que tu deves ir alimentando. Correr atrás desse. Porque isso é o que te vai trazer esperança, a motivação, aquela motivação que às vezes queres, mas que a motivação apaga-se. Porque a constância é que faz permanecer. Motivação é como aquelas pessoas que, na passagem do ano, comem as passas e dizem: eu vou me inscrever no ginásio. E elas inscrevem-se. Mas em fevereiro já não estão lá. E então, isso é motivação. Eu estou com a motivação toda e ela apaga-se, não há continuidade. E aqui são pequenas coisas que tu podes fazer. Assim como houve aquela desconexão ao longo dos anos, porque foste alimentando que isso acontecesse, agora vais alimentando para que o contrário também aconteça. É ir alimentando todos os dias aquilo que passa aqui dentro, na nossa cabeça, neste caso na tua cabeça. O que é que tu dizes a ti própria? Que palavras costumas dizer a ti mesma? Nós muitas vezes adoramos. Eu comentei isto uma vez quando falei para pessoas obesas, que eu fui convidada. Quantas de nós não gostamos de ouvir um eu amo-te, um gosto muito de ti? Adoramos. E também gostamos muito de o dizer. Mulheres gostam de dizer ao outro e elogiar o outro. Mas quantas vezes tu dizes isso a ti? Nós não podemos estar dependentes que o outro diga quando nós próprios também não dizemos. Claro que eu não estou a dizer para seres narcisista, estou a dizer apenas para ser gentil com as palavras que tu dizes a ti. Porque se calhar és a primeira a ostracizar-te. Como é que eu cresço alguma coisa boa num terreno completamente depreciativo? Não tenho vontade. Se calhar isso tu achas que é falta de motivação, é falta também de teres alguma gentileza para contigo mesma. E tu não queres abandonar as responsabilidades. Tu não és daquela mulher de vou tirar tudo para o ar e vou fazer a viagem ao mundo sozinha e vou deixar para trás a família e os filhos e os amigos. Tu não és esse tipo de pessoa. Tu em específico, esta mulher que segue o meu trabalho. Não é, mas apenas queres voltar a existir dentro da própria vida, sentir que tu estás a voltar a saborear a vida, a viver, não é? A saborear e não a sobreviver neste piloto automático. Tu queres respirar sem culpa, se tiveres que priorizar na agenda, a dizer, ainda ontem, era ontem que eu li uma mensagem a dizer assim, Sofia, eu quero estar contigo, e já disse à família que sábado vou estar contigo à tarde. Já disse, já avisei lá em casa, porque eu preciso disso para mim. Ou seja, sem culpa, não é que tu estejas a dizer aos outros, eu não gosto de vocês. Não, mas é por eu gostar de vocês que eu preciso disto. E por eu gostar de mim também preciso disto. Porque se eu estiver bem, tudo à minha volta vai estar bem. E às vezes achamos que temos de arrancar tudo de nós para dar ao outro, mas se nós estamos já sem nada para dar, o que é que a gente vai entregar? Vamos entregar o nosso lado pior. É a impaciência, a revolta, a exaustão, tudo. Mas se eu estiver bem, eu vou dar um sorriso, vou dar alegria, vou dar boa disposição, vamos planear coisas juntos, tenho tempo a dedicar com prazer ao outro, sem estar a esgotar-me. Sentir-se vista, algumas mulheres, sobretudo as que têm os negócios ou algum cargo assim mais de chefia, querem este sentir vista e é escutada, é serem líderes, falarem e as pessoas pararem a ouvirem. É sentir que aquela pessoa tem ali um cunho de verdade, de autoridade, sabe o que está a falar, porque também cá fora, o nosso corpo e os nossos gestos manifestam isso. Ou seja, tu acreditas exatamente naquilo que estás a dizer e não bora, vamos lá começar, vamos fazer este trabalho juntos. Ou seja, o que tu estás a dizer não está a comunicar essa vai, eu acredito na equipa, temos de estar juntos nisto. É completamente diferente e as pessoas sentem isso. Está ali qualquer coisa que não casa bem, que não está a bater bem. E é isso que se calhar pode estar a acontecer contigo. Falar sem precisar ser sempre forte. Tenho uma amiga que eu gosto muito dela, ela sabe,
que ela já teve aqui num direto das conversas do ano e que ela uma vez disse-me assim, um beijinho para ti, André. Penso que foi depois do falecimento da filha dela e ela disse: Sofia, eu estou cansada de ser forte. Porque as pessoas dizem muito isso, tens de ser forte agora, tens de ser forte agora. E ela, eu estou cansada de ser forte. Eu não quero ser sempre forte. Eu às vezes só quero chorar e estar no colinho de alguém, se calhar chorar um dia inteiro, se for o caso. Não é? E isto pesa. Como se eu, sendo frágil, não seja forte na mesma. É preciso muita coragem para chorar. Muito pelo contrário, às vezes pensas, ai não, é frágil. Não é. É preciso coragem para pedir ajuda. Eu dou os parabéns muito àquelas pessoas que às vezes vêm ter comigo e dizem não sabia bem por onde é que havia de ir. Eu acho que preciso disto. Vamos ver, vamos caminhar, mas parabéns porque deste o passo. Dar um passo comigo, quem quer que seja, também é importante tu escolheres, identificar-te. E também teres o sentido crítico, porque as pessoas mandam-me para a esquerda e não é para a esquerda o caminho, não é? Pronto. Mas perceberes que faz sentido estares ali, que ali traz coisas boas, mexem contigo de forma boa, mesmo quando é preciso puxar as orelhas também. Às vezes é preciso abanões. Eu também tenho que ser essa pessoa que abana, mas também dá colo, mas abana também. Voltar a sentir conexão contigo mesmo. Voltar a sentir que tu és por dentro aquilo que também és por fora. E onde não precisas estar sempre preocupada em performar, em fingir, em usar máscaras. Não tens de estar sempre a querer essa exigência sempre. Vamos deixar, vamos. Ai, pronto, já passou. É tão bom. Deixem ver aqui se há aqui comentários. Estão a ver bem, não estão? Olha que maravilha. Então, faz todo o sentido, faz todo o sentido. É mesmo. Oh, quantas vezes nós em casa é que em casa e no trabalho são os sítios onde nós passamos mais tempo, mas às vezes são aqueles onde fingimos mais. Há pessoas que partilham a vida connosco e não nos conhecem verdadeiramente, se calhar a vida toda. E há pessoas que partilham umas horas connosco e às vezes em 2 horas a gente consegue falar com elas aquilo que não falámos em anos. Quantas vezes isso já não aconteceu? Quantas? Há aqui uma nova perspectiva. Quem és tu, sem as tuas máscaras e os papéis que ocupas? Quem és tu? Despida disto. Despida de tudo. Não é só a roupa que vai trazer esta conexão. A roupa é uma ferramenta, mas é uma ferramenta que deve espelhar aquilo que tu também queres transmitir. Pensa um pouquinho nisto. Quem sou eu sem as minhas máscaras e os papéis que eu ocupo diariamente? Quais são os papéis que tu ocupas habitualmente? Começa a enumerar. E será que eu me divido bem por eles? Ou será que eu estou a usar muitas vezes só um? E se eu não tiver que ocupar aquele papel, o que é que eu gosto? O que é que eu gosto de fazer? O que é que me faz feliz? O que é que me faz feliz sem ser professora, por exemplo? Não vou dar aulas agora, mas quando eu falo das professoras, porque eu tenho algumas professoras agora assim no meu trabalho. Quem sou eu quando não sou professora? Quem sou eu quando não sou a esposa? Quem sou eu quando não sou a mãe? Quem sou eu quando estou sozinha? Se eu estivesse numa ilha deserta, quem sou eu? Quem é aquela mulher? Isto é um exercício simples, mas não é fácil de fazer. Parece assim simples, não é? Uma coisa. É uma pergunta, mas obriga a ir aí a fundo. Estratégia prática. Sofia, o que é que eu posso fazer? A transformação começa quando existe um espaço seguro também para a verdade. Não só um espaço fora de ti, mas também interior de ti. Um espaço em que tu sintas segurança em ti. Este autoconhecimento, este silêncio que às vezes é preciso. Então aconselho-te, e fica aqui uma sugestão prática, para começares também a ouvir aquilo que está aí dentro. Às vezes essa angústia ou essa confusão mental que possa estar aí, vamos começar a compartimentar algumas coisas.
Escreve 3 palavras que definem como tu te sentes ultimamente. Dá nome às coisas, dá nome aos teus sentimentos. Escreve. Como é que eu me sinto? Olha, senti chateada, com raiva, triste, senti que só me apetecia explodir, senti-me angustiada. Diz. Pode ser o contrário. Eu, ultimamente tenho-me sentido muito feliz, muito bem. Sinto que cada vez faz bem. O que seja, escreve 3 palavras. E 3 palavras de como gostarias de sentir. Eu senti isto, mas não era isto que eu queria sentir. Como é que tu gostarias de sentir? O que eu sinto e o que eu gostaria. Porque temos que começar a trabalhar para algum ponto. E muitas vezes o ponto de partida pode ser este. Está a fazer sentido? Eu já vou espreitar se estão aí comentários. Reflexão. Presença não é estar ocupada. Esta presença que eu falo aqui ao longo deste mês de março não é o de estar ocupada. É o de estar presente. É o seres tu nas coisas que tu fazes. É o escutar quando alguém se senta à tua frente e estás ali, não estás a pensar nas 1000 tarefas que tens para fazer. Eu estou aqui para, neste momento é este. Telefone ao lado. Porque é que há pessoas que já fazem estamos a jantar todos, ninguém leva telefones para a mesa? Para estarmos presentes. É conseguir habitar-te enquanto tu vives. É voltar a sentir, estás aí tu. Às vezes nós nem sabemos, acabamos de almoçar ou de jantar, daí 1 hora, se eu te perguntar o que é que comeste, às vezes uma pessoa até fica... Também já me aconteceu. Vamos tentar saborear os momentos e agradecê-los também. Exemplos do dia-a-dia que podes estar a viver e a sentir. Estás sempre disponível para os outros, sentes culpa quando abrandas, conversas com toda a gente, mas nunca falas realmente de ti. Isso, minha culpa. Muitas vezes dizem-me isso. Ai, Sofia, falamos tanto contigo, abrimos tanto, mas não sei muito de ti. Houve uma pessoa que me disse isso, foi uma patroa minha, uma altura disse-me isto também. Sentes-te sozinha, mesmo rodeada de pessoas, muitas vezes. Já nem sabes o que é que gostas. Abre o armário e veste o que dá menos trabalho, este piloto automático, esta segurança. Aquilo que costuma ficar bem, vou vestir. Pronto, não me chatei muito com isso. Sentes-te emocionalmente cansada, sem motivo aparente, e depois achas que não tens motivos para te queixar, então não vais falar daquilo que está aí dentro a mexer contigo, porque não gostas de incomodar ninguém. E voltamos a um ciclo vicioso. Conclusão. Talvez o teu cansaço não venha apenas do que fazes. Eu acho que já conseguiste perceber que não é só pelo que fazes. Vem do peso de sustentares, muitas vezes uma versão que já está cansada de carregar tudo sozinha. Porque quando nós vamos despejando, a coisa fica mais leve. Porque muitas vezes estamos a carregar o peso do mundo, do nosso mundo também. E quando partilhamos, só o ato de desabafar com alguém, a partilha traz leveza. E é bom que tu sintas que possas fazer isso, que possas encontrar um espaço onde podes ter isto também. Permitiste priorizar sem culpa é um dos passos mais importantes para se sentir viva. Eu vou-me priorizar. Eu vou-me respeitar. Eu vou respeitar o meu momento. Todos os dias ter um momento para ti. Mas eu não tenho tempo. Tens 5 minutos, 10 minutos. É o que tu quiseres. É para ti. A minha às vezes é beber o café na esplanada e estar ali zen e agradecer aquele momento. É o meu momento. É desligar sem nada. Mas é o teu momento. Porque há partes tuas que não precisam de ser corrigidas e isto deve ser um problema meu, não é? Porque depois achamos que a culpa é nossa de alguma coisa que não está ali bem, mas precisam de ser escutadas. Escuta-te. Este exercício que eu te convidei a fazer vai trazer esse momento de escuta do que é que eu tenho estado a sentir e como é que eu gostaria de me sentir. E é por isso que criei o casulo. O casulo são, pelo nome que diz, um casulo é um espaço seguro, é ali um conforto, não é? É algo protegido, mas é um casulo que se quer de transformação, não quer só de quentinho, quer de crescer ali alguma coisa, como uma borboleta que nasce, mas precisa de passar por uma metamorfose. E é o que eu gostava e quero muito criar
e já cá dentro já vinha esta emoção e precisei de me escutar, que eu sentia que queria algo presencial e adoro estar aqui e vou continuar a estar nesta, nesta distância virtual, mas eu precisava e acho que as pessoas estão muito hoje em dia a precisar do presencial, de contacto humano, de um abraço, de rir juntas, de chorar juntas se for o caso, de partilha sem sentir que estão num sítio que as deixa vulnerável. É poder ser vulnerável sem sentir que o é. É poder não ser forte sem sentir que está vulnerável. É poder deixar as máscaras, as armaduras do lado de fora da porta e poder estar ali quase despida disso. Não de roupa, isto metaforicamente falando, mas poder ser simplesmente, poder ser. E então vão ser as conversas de ateliê. E o casulo vai ser uma vez por mês, vão ser encontros presenciais, limitado até 10 mulheres, 10 vagas, para já é só para o público feminino, depois logo se vê, o futuro dirá, mas para já são 10 vagas pela logística, vou abrir aqui as portas do meu espaço. É de conexão, é de verdade, é preferível não se dizer do que estar a dizer mentira, ou seja, cada uma com a sua história, cada uma com o seu ritmo, cada uma com o seu tempo. Estamos ali todas. E é muito de crescimento, de exercícios, de coisas que eu vou trazendo, seja da moda, seja do corpo, seja de tudo. É o que as pessoas quiserem. Ali voltar a ser uma guia, porque vou ter ali um tema, mas, sobretudo, o grupo vai dizendo aquilo que vai fazendo também sentido falar e todos os meses vai ser lançado também um tema base e se quiser estar presente, obriga a uma inscrição, tens o formulário, tens aqui o QR Code também, podes te inscrever, tens nas redes sociais. Se quiseres, se não encontrares onde é que está o formulário de inscrição, manda mensagem privada. Se eu puder, eu também vou pôr aqui na descrição deste direto, mas vem, acho que faz muito sentido também estares. Eu vou tirar aqui um pouquinho, vou ver se consigo partilhar aqui contigo o link, porque eu acho que tenho aqui o link pertinho de mim e podia partilhar contigo aqui o link daqui deixem-me ver. Comentem aí se fez sentido aqui este direto, se faz sentido estares no casulo. Esqueci-me de dizer uma coisa importante. O casulo, o meu ateliê, é pertinho de Leiria. Por isso é que a logística para algumas pessoas não é assim tão fácil. Para quem não dá, está tudo bem. Temos aqui os encontros e as coisas que vou fazendo aqui na internet. Mas tenho aqui. Vou partilhar convosco aqui o link de... Não, é este. Ok. Vou partilhar aqui convosco, quem tiver aqui, pode fazer já o clicar. E vou tirar daqui. Vou-me pôr aqui em grande plano também para estar convosco aqui mais aberto. Vou partilhar aqui nos comentários o link do casulo. Link de inscrição. Até vou escrever link de inscrição. Casulo. Vou pôr assim, que assim é mais fácil vocês verem o que é. Pronto. E assim vocês, ou têm aqui o QR Code que vocês viram, eu vou deixar depois no final aqui do direto também o cartaz do QR Code, mas quem quiser pode já clicar aqui em direto, vai ao formulário e inscreve-se. A inscrição não é automaticamente considerada como reserva de lugar, porquê? Porque obriga também depois a um pagamento, uma inscrição, para poder estar presente, vamos ali, eu vou trazer ali algumas coisas, vamos ter uma pausa para lanche e também para conexão diferente, por isso têm a inscrição, porque há pessoas que se inscrevem, mas querem estar no próximo mês, eu já tenho algumas inscritas, se quiseres
reservar o teu lugar e se para ti faz sentido estar já presente neste mês, não adies, porque depois só daí a um mês é que vais ter um novo encontro e se os lugares já estiverem ocupados, depois não vais poder estar. Quem estiver pode depois reservar, há pessoas que já estão a reservar para o próximo mês porque querem estar, portanto depois isto vai-se fechando e essas pessoas depois vão continuando ali e depois logo se vê se dá para abrir para mais pessoas ou não. Isto é a primeira vez, por isso vou também estar aqui a sair da minha zona de conforto e a sair deste piloto automático para dar um passo também em algo que eu sinto que é importante para mim. Um beijinho enorme para vocês, uma boa continuação. Se tiverem alguma questão a colocar, deixem nos comentários ou enviem mensagem privada, eu estou aqui para vos ajudar também. Já sabes que a semana começa à segunda, se for comigo e com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda. E já sabes que a forma como isto começa, muitas vezes não começa como nós gostaríamos. Não tem de ser igual à forma como isto acaba. E não tem de ser só o dia de hoje, a semana, o mês, o ano, ou os anos que faltam, que a gente não sabe. Começa já hoje, tu sentes que há dentro de ti qualquer coisa que precisa de ser mudar, tenta encontrar o porquê. Tenta ir caminhando numa busca, porque ao longo dessa caminhada é que vais encontrar as respostas. Às vezes não é logo, as respostas vão acontecendo à medida que tu te permites sair do lugar onde tu estás. Uma boa continuação e vamos nos vendo por aqui, seja no online ou no presencial.